Olá pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui quem fala é o Matheus Conceição, sabadão e não poderia ser diferente. Eu venho aqui trazer as últimas notícias e as últimas atualizações sobre o auxílio emergencial, sobre o Bolsa Família e sobre o novo Bolsa Família, o já batizado Auxílio Brasil. Desejo para você e para toda a sua família um excelente dia, um final de semana abençoado, um final de semana recheado de muita paz, luz, esperança, saúde, abundância e prosperidade. Deixa seu like aí para fortalecer. Se inscreva aqui embaixo se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita. E também não esqueça de registrar aqui embaixo os seus comentários e a sua opinião com relação ao conteúdo desse vídeo. Sem mais enrolação, bora lá para as informações, começando com os pagamentos do dia de hoje. Mas, Matheus, hoje é sábado, tem pagamento do auxílio emergencial? Tem sim. Hoje, sabadão, tem pagamento da 7ª parcela do auxílio emergencial no Caixa Tem para os nascidos, para as nascidas nos meses de abril e maio, ou seja, tem pagamento duplo hoje para 2 meses em um único dia. Você vai receber o pagamento aí no seu Caixa Tem. Você pode utilizar já os valores ou esperar o dia correspondente de saque, beleza? Para quem é do Bolsa Família, os pagamentos retomam apenas na segunda-feira. Pessoal do Bolsa Família não recebe pagamentos aos finais de semana, obviamente, porque é do próprio sistema e também porque vocês recebem e já podem realizar o saque e as agências não abrem aos finais de semana, pelo menos muitas delas, quando se fala em benefícios sociais. Beleza? Agora vamos falar sobre o novo programa social. Pois é, gente, 20 milhões de pessoas serão excluídas com esse novo programa social, infelizmente. Eu vinha torcendo muito para que esse novo programa não fosse de fato implementado, tanto que as últimas notícias estavam voltadas para a prorrogação do auxílio emergencial. E como o governo muda de ideia, assim, de uma hora para outra, do nada eles decidiram não mais prorrogar, não mais estender o auxílio emergencial, não mais atender a 20 milhões de pessoas que ficaram de fora e, de repente, viraram as costas para 20 milhões e agora resolveram implementar de vez o Auxílio Brasil. Eles estão trabalhando muito para que isso aconteça. E aí o Bolsonaro e o Paulo Guedes resolveram se manifestar a respeito do assunto. Assista aí, veja o que eles disseram para que não reste nenhuma dúvida. Eu continuarei lutando pela prorrogação até o fim. Enquanto esse pagamento não estiver na conta, nós vamos continuar lutando pela prorrogação. Mas eu confesso para vocês que agora a situação está ficando muito, mas muito complicada. O governo promete pagar aí R$ 400 para o pessoal do Bolsa Família. Irão entrar algumas pessoas aí, coisa de 2 milhões de pessoas, mas a verdade é única. 20 milhões de pessoas serão excluídas, 20 milhões de pessoas ficarão de fora e o governo virará as costas para 20 milhões de famílias que ainda dependem do auxílio emergencial. Você ainda depende do auxílio emergencial? Coloque aqui nos comentários, #EuDependo. Coloca aqui que você depende do auxílio emergencial. Para o pessoal do Bolsa Família é uma excelente notícia, mas para quem não faz parte do Bolsa Família é uma péssima notícia. Veja aí o que disseram as principais autoridades no nosso país e comente aqui embaixo o que você acha disso. Olha só. A economia é um dos que menos está sofrendo. Inclusive, prevê-se a possibilidade de crescermos 5% no corrente ano. Agora, contudo, tem uma massa de pessoas que são os mais necessitados. E hoje em dia, em torno de 16 milhões de pessoas que estão no Bolsa Família, cujo ticket médio está na casa de R$ 192, e a gente vê esse valor como realmente insuficiente para o mínimo. Assim sendo, com responsabilidade, vimos estudando há meses essa questão, onde chegou-se um valor. Deixo claro a todos os senhores, esse valor decidido por nós tem responsabilidade. Não faremos nenhuma aventura. Não queremos colocar em risco nada no tocante à economia. Eu digo sempre que qualquer notícia tem informação, sinal e tem barulho. Tem informação, tem sinal e tem barulho. E nós tivemos muito barulho. Eu quero dar um esclarecimento importante, porque nós tínhamos um plano de fazer justamente dentro do teto um Bolsa Família, que seria em torno
menos de 300, e, ao mesmo tempo, um imposto de renda que daria a fonte. Então, você tem o espaço fiscal para fazer o Bolsa Família e tinha a fonte que seria imposto de renda. De repente, vocês sabem, chegou o que eu chamei de um meteoro. Nós temos limites de gastos e, de repente, um outro poder independente nos pediu para pagar muito mais do que estava previsto. Nós tínhamos que tomar uma decisão, o presidente tomou a decisão correta. Nós vamos simplesmente inviabilizar os programas sociais? Não. Nós temos que conversar com o Supremo, temos que conversar com o Congresso e elaboramos. O presidente Arthur Lira, o presidente Pacheco, o Executivo, ouvindo o ministro do Supremo, elaboramos o que seria uma PEC dos precatórios. Essa PEC dos precatórios, na verdade, é o seguinte: todos os brasileiros, todos os pequenininhos que têm causas, recebem o seu dinheiro. Pensão alimentar, todo mundo recebe. Agora, os maiores, normalmente tem bancos, advogados envolvidos no tratamento desses precatórios. Nós desenhamos uma PEC que é transformadora, porque, de um lado, ela permite a expansão do nosso programa social. E, de outro lado, ela vira uma ferramenta para acelerar a transformação do Estado brasileiro. Então, em vez de você ficar esperando para receber o dinheiro, você pode participar de uma compra de um campo de petróleo, você pode participar de uma compra de imóveis, você pode ajudar o Brasil a desinvestir nas atividades onde ele não está mais tendo grande eficácia social, justamente para ele deslocar o dinheiro para reduzir a pobreza, para remover as desigualdades sociais, para dar oportunidade de emprego, para dar oportunidade de educação. Então, nós já tínhamos um Bolsa Família pronto quando fomos atingidos pelo meteoro. Trabalhamos essa PEC dos precatórios para abrir essa oportunidade de novo. Justamente para abrir essa oportunidade. Mas como o imposto de renda não avançou no Senado, foi aprovado na Câmara, mas como ele não avançou no Senado, nós perdemos a fonte. Nós perdemos a fonte, nós não tínhamos o dinheiro para pagar mais aqueles 300. A desvantagem é que perdemos a fonte. Mas o presidente chamou atenção, e aí ele chamou a atenção da equipe toda, e a equipe que eu digo não é a economia só, toda a equipe de ministros, e disse: olha, eu estou sem essa fonte para fazer um programa permanente. Mas nós não podemos ajudar, não pode ser um programa temporário, inclusive, pode ser um pouco acima. Porque já que 50% da inflação no mundo inteiro foi comida e energia, a comida está mais cara, a energia está mais cara, o gás de cozinha, nós não podemos deixar os mais frágeis desprotegidos. Então nós criamos um conceito, o presidente disse o seguinte: vamos dar R$400 pelo menos para cada família. Então, vamos ampliar a base de 14 milhões para 17 milhões de famílias e vamos ampliar o valor de 179 para R$400. Isso é mais de 100% de aumento, ou seja, estendendo um olhar para os mais frágeis e desprotegidos, vamos pagar mais. Mas eu dizia que nós só tínhamos espaço no teto para 300. Então, naturalmente, você criou um problema. Qual é o problema? Por um lado, você quer ajudar os mais frágeis. E é natural, e a ala política, e isso é que eu acho que criou todo esse barulho. Enquanto eu estava lá fora, fui representar o Brasil lá fora, onde nós estamos muito bem avaliados, porque o Brasil caiu menos, voltou mais rápido e está crescendo mais do que a média dos avançados, a zona do euro, a América Latina. Então, enquanto todo mundo lá fora está vendo o resultado, um avanço do Brasil, vacinou 90% da população, a pandemia está sendo abatida pelo avanço da nossa situação sanitária. Quando o Brasil tem tudo para retomar o crescimento, 500 bilhões de investimentos já contratados, meio trilhão já contratados para os próximos anos, o Brasil vai crescer mais do que as previsões para o ano que vem. O Brasil vai crescer bem mais do que as previsões estão sendo feitas. Mas, enquanto eu estou fazendo isso lá fora, naturalmente, a política começa a sacudir. E o dinheiro dos mais frágeis? Nós estamos sem imposto de renda. Se estamos sem imposto de renda, nós vamos precisar tirar dinheiro de algum lugar. E se for 400? Bom, mas aí fura o teto. Aí começa aquele balança e começa a barulheira. E aí começa uma aparente briga entre a ala política e a ala econômica. Evidente que um governo, e essa é a dificuldade do presidente, ao mesmo tempo o mérito de um bom presidente, é saber pesar as duas coisas.
Então, tem uma ala política que pede, vão dar um auxílio de 500, 600, 700. E tem uma ala econômica que fala, olha, só temos até 300, o teto é só até 300. Ora, deve haver uma linha do meio entre essa austeridade financeira, de um lado, esse compromisso com as futuras gerações. O Brasil fez isso o tempo inteiro. O Brasil, não faltou dinheiro para a saúde, mas o Brasil é o país que menos cresceu a dívida, combateu com maior eficácia. Gastou bastante, gastou o dobro dos emergentes, 10% acima da média dos avançados, mas a dívida não subiu tanto, porque nós soubemos combater isso, desinvestindo em outras áreas para ajudar o social. Então o presidente traçou a linha, falou, olha, vamos até 400. Não são os 600 que a ala econômica, que a ala política pode querer ter, mas também nós precisamos arrumar um dinheiro extra aí. E aí tem uma sutileza, que é o seguinte, como não há uma fonte permanente era os 300, é o que cabe dentro do teto. Mas como não há essa fonte permanente, porque o imposto de renda não andou, ele empossou no Senado, como ele não andou, o governo não podia ficar parado. O presidente tem que dizer, olha, eu não vou deixar de assistir os mais frágeis, vai acabar o auxílio emergencial, como é que nós vamos ficar? Nós precisamos da solução. Como a solução tecnicamente correta não funcionou e a situação dos mais frágeis piorou, porque a inflação, como disse o presidente, comida subiu, energia subiu, nós vamos ter que gastar um pouco mais. E aí começamos a construir isso juntos. Inclusive, os dois, os nossos secretários que pediram para sair, eles saíram, é natural. O jovem é secretário do Tesouro, está tomando conta lá do Tesouro, o outro é secretário da Fazenda, tomando conta da Fazenda. Eles querem que fique no 300, que fique dentro do teto. A ala política, naturalmente, olhando para fragilidades dos mais vulneráveis, diz, olha, nós precisamos gastar um pouco mais. Deve haver uma linha de equilíbrio aí. E é isso que estava sendo discutido e é isso que entrou na PEC do precatório. Entrou o seguinte, olha, vamos, então, botar os 400, mas aí precisamos para esse olhar. Como é que nós vamos atender? Porque ninguém vai questionar esses R$400 para os mais frágeis. Subiu o preço da comida, subiu o preço do gás de cozinha. Então, a equipe econômica estava numa ponta, os gastos vieram de 26% do PIB para 19,5%, e de 19,5% iam cair para 17,5% o ano que vem. Nota 10 do ponto de vista técnico de capacidade de ajuste, mas talvez nota 5 em política, ou nota 4 em política, porque não está atendendo os mais vulneráveis. Aí você vai para a turma da política, bota 600, bota 700, nota 10 na política, mas nota 4, nota 3 na economia, desorganiza a economia, fura o teto, começa uma confusão. Então, essa era a grande discussão que estava havendo, e isso virou, por falta de comunicação, um colapso de comunicação nosso mesmo, nosso. A economia, com a ala política, nosso, do lado de cá. E de uma certa falta de boa vontade e tolerância conosco. Nosso governo é um governo que tem sofrido disso. Então, o resultado, isso virou uma guerra intestina, que está todo mundo brigando com todo mundo quer sair, etc. Nós entendemos os mais jovens que dizem, olha, a linha é aqui, não pode furar o teto. Nós entendemos a política que diz o seguinte, olha, o teto é um símbolo de austeridade, é um símbolo de compromisso com as gerações futuras. Mas nós não vamos deixar milhões de pessoas passarem fome para tirar 10 em política fiscal e tirar 0 em assistência aos mais frágeis. Como nós temos que manter a nossa trajetória de consolidação fiscal, o que nós estamos fazendo? Gastamos 26,5 durante a crise, 19,5 esse ano, e em vez de 17,5 o ano que vem, tirar 10 em fiscal e 0 em preocupação social, deixa gastar um pouco mais, e aí eu falava, um pouco mais de 30 bilhões para atender tudo isso,